Olá, Olá, boa noite. boa noite. Como é que você está? Eu estou bem, como você está? Eu estou bem. O Estado é qualificado, justificado, condicionado, temporalizado, projetado, percebido e julgado por instâncias bem mais inteligentes do que o raciocínio objetivo, baseado em crenças e prioridades do meio comum aqui deste orbe. Logo, estar bem é uma tendência bem mais eficiente e direta, lógica e virtuosa do que o não estar bem, a não ser que o não estar bem seja um desejo. E o desejo pode ser direto e indireto, pode ser sistêmico, pode ser coletivo através da consciência, ou pode ser intrínseco, de maneira ao ser tentar honrar os outros de sua espécie, ou sensos de pertencimento de uma infantilidade tribal mal desenvolvida. Deste modo e dessa forma, o ser que agencia seus estados e se permite o suficiente tem uma conduta que o qualifica para estar bem em qualquer cenário deste planeta e caminha para o bem também. Na verdade, o único elo que mantém a falta de modo sistêmico é bem simples e extremamente frágil. É a crença de que o Estado qualifica o ser e não o ser que qualifica o Estado. Compreende? O que isso quer dizer na prática? Na prática, que se não tivesse ser, não tinha Estado. O pensamento sistêmico é o Estado gera condições e isso coloca o ser em condição de. Na prática, o ser percebe o Estado e o aceita de maneira constitucional momentânea. E ele aceita para desejar diferente, pois ele qualifica o Estado. Ele não reprime inteligências e estruturas que estão além da percepção consciente ou da limitação do estado consciente humano. E assim todo o cosmos trabalha para ele, não mais estar naquele estado que ele aceitou e qualificou como inadequado. Compreende? Entendi. Então, assim, ele considera o estado de bem-estar como, como como O direito ideal, fundamental dele, sim, o ideal e quando não é isso que está acontecendo, ele ele cobra disso, então, dos meios. o pensamento é o ser que observa o estado e não o aceita é visto como um sonhador. Isso é ilógico. O ser que observa o estado e não o aceita é um construtor. Ele é um desbravador. Ele cria caminhos e cria situações para que o meu contexto social e real seja um meio para a construção de oportunidades e aumento da inteligência nos campos, favorecendo assim mais experiências e mais vida, mais oportunidades, maior nível de complexidade e tudo isso junto. Imagine uma situação onde os humanos qualificam o local como local que fere a maioria dos direitos humanos.
Evidentemente que há humanos ferindo direitos humanos, mas vamos ignorar isso, ok? Ok. Vamos imaginar um cenário onde os humanos por si só têm condições de alterar a própria realidade com esse modelo de pensamento, uma vez que eles não estão suscetíveis ao exercício da força e do poder impositivo e escravizador do outro humano. Esse ser que está desbravando novas possibilidades, ele literalmente nasce ou percebe que o meio não o determina. De alguma maneira, ele percebe que a determinação parte dele. Esse tipo de alienação gera um humano que não está suscetível ao condicionamento do Estado. E essas pequenas síntese é exatamente o modelo virtuoso. O modelo da virtude é estar ciente de que toda a percepção está além da percepção. E para julgar o que é percebido, há uma limitação do que se percebe ao grau de consciência do observador. Deste modo, muitos dados e muitos fatores são ignorados. E não perceber e não levar em consideração que os fatores ignorados têm grande peso no meio e dependem de inteligências subjetivas que compõem a estrutura da própria cognição é um erro. E partir desse erro e partindo dessa nova postura, o ser trabalha subjetivamente, metafisicamente, para tornar a sua ordem uma ordem real. De certo modo, todos os seres que são considerados seres de sucesso neste mundo de falta são seres que não estão em sua totalidade envoltos à condição do meio. São desbravadores, são seres fora do básico, compreende? Essa parte eu vou te contar onde eu me confundi. Eh, sim, qualquer percepção que eu tenha é uma limitação do todo, porque é literalmente para eu perceber, eu abstraio, eu removo, eu foco. Para focar, eu já estou limitando. Mas eu achei eu confio que eu posso focar justamente porque eu não preciso me preocupar com o todo, porque há outros que cuidam do todo, que são como se Justo. fossem outras instâncias de mim mesma, a própria referência a algo mim mesma, eu mesma, já é uma limitação. Justo. Mas é como se fosse outras instâncias de mim mesma, que de outra forma eu sou outra instância de você, e de outra forma você é outra instância de mim, e tudo está sendo cuidado. E eu posso focar naquela coisinha, hã, naquela percepção, naquele aspecto, hã, e e e o resto está sendo cuidado. Esse é o Não? Será que eu pensamento entendi que eu mal? estou propondo. Esse é o pensamento que eu estou propondo. Justamente o contrário disso acontece. O ser não confia e limita sua percepção a si mesmo e ignora as outras instâncias de si mesmo. E tem a falta como regra e seus decretos diários e crenças como sentenças para seu convívio e a sua
felicidade ou não felicidade. É o ser que está condicionado ao estado e não percebe que condiciona o próprio estado. Entendo, então ele não percebe a agência dele sobre o estado, que é fundamentado, na verdade, do desejo dele de um estado diferente. De fato. O medo de perpetuar o estado faz com que ele, devido à não autonomia, perpetue o estado. E a mudança de fato ocorre, mas ocorre de maneira lenta e ineficiente ao que poderia ser se o ser confiasse em outras instâncias de si mesmo. Nós não estamos falando de utopias religiosas, onde o ser confia em entidades religiosas para realizar tarefas ou instâncias que ele deveria realizar. Nós estamos falando em uma sistemática que o seu ser ateu, mas de boa índole, ciente de suas limitações e consciente de suas percepções sociais, agindo adequadamente, tem uma vida tão plena ou equivalente a um ser que estuda as virtudes e o ocultismo. Nós não estamos dizendo que o ser deve ou não acreditar. Nós estamos dizendo que o ser deve acreditar ao meio e não controlar o que de forma racional e lógica ele de fato não controla, mas o seu poder como liberdade para atribuir significado e significantes aos mínimos detalhes, ordenando a estrutura do seu psiquismo e a estrutura da sua percepção objetiva. Suas sentenças e decretos e ordenações diárias ao que ele não deseja, mas constitui a todo momento como uma autolimitação e uma tentativa de confirmação deste sistema que extravisa consciências. Você pode dar um exemplo, Boer, das duas em contraste, das duas maneiras, das duas opções? Um ser que constantemente reclama de modo a decretar arrogantemente situações como brasileiros são isso, alemães são aquilo, americanos são aquilo outro. Isso sempre acontece com as mulheres. Isso sempre acontece porque essas pessoas são gays. Isso sempre acontece comigo. Isso vai dar errado. Um ser que não exercita a inteligência para perceber as nuances e as agências e as decisões que revelam a subjetividade do contexto de cada situação. Esse ser acaba decretando, baseando em seus medos, uma situação onde ele acaba convivendo de maneira conveniente, lembrando que conveniência não é bom nem ruim, nesse caso, uma conveniência não boa para o ser. E o contrário disso é exatamente o ser que percebe por curiosidade a subjetividade do contexto humano e busca não generalizar, minimizar ou maximizar situações fora da lógica e das virtudes, o que não é muito difícil, porém pouco praticado. Entendi, então ele não generaliza. Exatamente. Independente da índole e da ação ser boa ou ruim, se baseando na moral humana, os seres que têm grande poder administrativo sobre outros humanos
têm a lógica subjetiva em comum. São seres que prestam atenção no contexto subjetivo, independente da imagem que eles criam ou da generalização que eles perpetuam, a fim de se manter naquelas posições de poder por um vício ou gula financeira. Mas se você prestar atenção, há um movimento racional que subjetifica e objetifica os fatores subjetivos de cada sociedade a fim de tratar uma narrativa estratégica. Se você que nos ouve busca o entendimento demoníaco, você precisa focar no contexto e no texto subjetivo. O texto para você e o contexto para você em um meio. E a subjetividade desse contexto vai te oferecer dados para que você possa estabelecer uma estratégia. E toda estratégia que respeita a subjetividade e os direitos humanos é uma estratégia válida e é uma estratégia que traz resultados e você chegará inevitavelmente ao seu objetivo, caso ele seja saudável. Faz sentido. Então, nesse caso, seria se requer um pouquinho de consciência do poder criativo das crenças e palavras, certo? Me lembrou a conversa Ah, com o Amon sobre o verbo de Deus, a linguagem e o verbo de Deus. as camadas subjetivas dos signos têm tudo a ver com a percepção da lógica das virtudes. Nós todos falamos da mesma coisa, só que em especialidades diferentes e traduções diferentes para a capacidade de interpretação e cognição humana. Certo, faz sentido. Sim, porque inclusive essas, que as generalizações sejam pelo menos generalizações lógicas. É, Paz. gratidão, Bué.